Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 17 de outubro de 2022, segunda-feira. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. A gente sempre começa pelo mini índice. O mini índice que na semana passada, no pregão de sexta-feira, ele chegou a fechar abaixo da média móvel de 20 períodos. No pregão de hoje, ele fez um leve movimento de alta. O destaque, um detalhe que chama a atenção, é o fato dos preços não terem conseguido fechar, na verdade, acima da média de 200 períodos. Tá? A média de 200 períodos ela é uma média móvel, e todas as médias móveis são suportes e resistências dinâmicos. Tá? São suportes quando as médias estão abaixo do preço. Então a última negociação do preço foi aqui, ó, 115.910 pontos. Tá? Então essa foi a negociação. Então os preços estão aqui, ó, exatamente aqui. 115.000, tal. Tá aqui. O que está abaixo do preço chama-se suporte. O que está acima, resistência. Aliás, o que está não. As barreiras que o preço possui acima chama-se resistência e abaixo chama-se suporte. Tá? Aí daí nós temos dois tipos de suportes e resistências, os dinâmicos, que são as médias móveis, e os fixos, que são essas regiões onde o preço ele para de cair ou para de subir. São regiões definidas pelo mercado, pelas negociações. Tá? Então, olha só, os preços haviam caído, chegaram aqui na região de 109.284 pontos. O mercado entendeu que o índice estava barato e começou a comprar, a ponto de o fluxo comprador, a quantidade de compra, ela se sobrepôs à quantidade de venda, e fez com que os preços interrompessem essa queda e passasse a subir, atingindo quase 121 mil pontos. Tá? Então, e aí quando atingiu 121 mil pontos, sabe, o mercado já entendeu que os preços estão caros e o fluxo vendedor começaram-se a haver mais vendas do que compras e os preços começaram a cair. Então essas duas regiões aqui são fixas. Tá? Então se os preços aqui, ó, eles retomarem amanhã, ao longo dessa semana, a queda, o primeiro suporte que eles têm, o suporte na verdade anterior, o suporte fixo, é aqui, essa região. Tá? Então por isso que a gente sempre fala, se ele romper, ele vai buscar, o alvo vai buscar tal região. Porque como eu falei no panorama semanal no sábado, quando nós estamos fora do contexto de uma tendência, nós trabalhamos com suportes e resistências. Dentro do contexto da tendência, a gente trabalha com médias móveis. Então você pode ver que nessa perna de alta, a média de 8 ela foi respeitada. Então a média móvel de 8 períodos ela serve como uma referência tanto para entrada quanto para saída. Tá? Entrada, no caso, numa perna de alta seria um trade de compra, onde depois que os preços fazem a correção nessa média, retomam a alta, você compra, e sair é quando essa média é rompida. Então aqui, ó, quando os preços rompem a média, você coloca o seu stop loss abaixo. Vamos supor que a entrada seria aqui nessa linha, e o seu stop seria aqui logo abaixo, tá? E aí o que acontece? Você iria conduzir, o seu stop seria aqui embaixo e a sua entrada seria aqui, ó. Beleza, os preços foram subindo. Quando houve o rompimento, você pegaria o seu stop loss, colocaria aqui abaixo. Como os preços caíram, ele acionou o seu stop loss. Então você entrou aqui e saiu aqui cerca de 6.000, quase 6.200 pontos, tá? Então esse é um parâmetro, isso é uma referência.
né, na análise técnica, os indicadores, que são essas ferramentas, tá? Nós as utilizamos como referências para montar posição. Né? Se os fundamentalistas olham balanços contábeis, né, para identificar se o preço está barato, está caro, em relação ao patrimônio, em relação à dívida, em relação aos dividendos que a empresa vai conseguir pagar e etc. Aqui nós olhamos gráficos, né, juntamente com indicadores técnicos, né, porque o gráfico puro para a gente não vale, não interessa, e a gente utiliza os indicadores como referência. Então, assim, o pessoal fica achando que a análise técnica é muito baseada em achismos, né? A análise técnica é bola de cristal. Não, não é bola de cristal. Quem tem o conhecimento básico em análise técnica opera, né, faz estudos de uma maneira muito tranquila, porque sabe que os indicadores técnicos são referências. Então, é muito simples, sabe? É absurdamente simples. Para mim, a análise técnica é mais simples que a fundamentalista. Porque a fundamentalista, você tem que entrar na parte técnica de contabilidade empresarial, né? Você tem que saber fazer valuation, e aí o valuation tem vários métodos de valuation, né? Por fluxo de caixa descontado, etc, etc. Então, assim, né, você tem que botar, né, colocar a caneta no papel e realmente fazer conta. Aqui na análise técnica, você não precisa fazer conta nenhuma. Esses indicadores, eles são formados através de fórmulas matemáticas, né? E você não precisa nem saber que fórmulas são essas, só precisa entender as informações que o indicador ele nos passa, né? E esperar que os padrões gráficos ocorram, tá? Então é isso. Né? Então, ó, a alta de hoje, ela não impediu que o DI- permanecesse acima do DI+, no DMI. Então, a alta de hoje, existe uma grande chance de ser um pullback. Tá? Um pullback é quando os preços dão uma leve... Eles estão em queda numa perna de baixa. Eles vão na direção contrária, fazendo uma leve correção, para então retomar o movimento de queda. Tá? O pullback, né, a gente forma um topo mais baixo que o topo anterior, né, um pivô. Então tem que esperar, amanhã vai ser um pregão definidor, tá? Se os preços vierem e romperem aqui, ó, a mínima, ele vai continuar em queda, é um sinal de que a queda está mais forte, né? Se por acaso romper a média de 200, então do gráfico diário, então, possivelmente, ele vai buscar a média de 200 do semanal, que está em 121.043 pontos. Isso no índice. Né? O dólar ele está mais lateral do que o índice. Né? O índice ainda está tentando ensaiar, né, um pivô de alta, um pullback, esse tipo de coisa. O dólar não. O dólar já está bem lateralizado. Então, o candle de hoje foi um gift, um candle de dúvida. Um doji, quer dizer, um candle de dúvida. E aí ele já formou dojis, ó, em momentos anteriores. Candles pequenos com pavios. E os candles pequenos primeiro indica queda no volume. Que não há um volume financeiro tão grande de negociações desse ativo. No caso, o dólar. E os pavios indicam volatilidade. Indicam que houve muita oscilação. Mais oscilação do que direcional, tá? Então, assim, o dólar ele já é um ativo volátil, ele está mais volátil ainda do que o costume, tá? E não tem como fazer previsão nenhuma. Nós, para que fizéssemos, ó, para que ele estivesse ensaiando um pivô de alta, as médias móveis teriam que estar viradas para cima, as mais curtas de 3, 8 e 20 períodos, tá? O ADX tinha que estar pelo menos 30, ele está em 22. Né, a média de 200 já deveria ter sido rompida, tá? Nós tínhamos que ter aqui uma perna de alta e uma correção já sendo findada, né? Não candles assim, ó, um do lado do outro, igual nós, né, conseguimos ver aqui no gráfico semanal, tá? Que embora, olha só, houve esse rompimento aqui, ó, nessa semana, os preços não se sustentaram e caíram. Então, assim, é uma evidência de que o mercado está muito indeciso,
Tá? O mercado não sabe se o dólar está caro ou se está barato a 5,30. Simplesmente o dólar está a 5,30. E essa cotação de 5,30, ela está se repetindo como ela já se repetiu, né, recentemente, no mês passado, de setembro, no mês de agosto. Pode ver que ó, tudo aqui ó, nessa faixa de preços, tá? Então o dólar sem projeções alguma para o dólar. Aqui a gente já olha o SP-FUT, que é o SP500 futuro. E o SP500 ele está aqui ó, no movimento lateral, mas ainda abaixo da média de 20 períodos. O que faz com que ele ainda esteja baixista, né? No DMI, o DI- está acima do DI+, bastante afastado, indicando força da tendência de baixa. E o ADX está em 37, né? Ele está flat, ele está em linha reta, então não está tendo nenhuma queda, nenhuma alta no ADX. 37 é um número legal para o ADX. Tá? Então a gente tem que ver se vai bater aqui na média de 20 e vai voltar a cair. A tendência é de baixa, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário, tá? Então, uma alta nesse contexto se configura como uma correção. Não quer dizer que os preços vão retomar alta. O SP500 é o principal índice da Bolsa Americana, né? Sendo os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, beleza? Ele já controla a economia global, tá? O SP500 é o índice mais importante da economia mais importante, né? Porque ele comporta as 500 principais ações da Bolsa Americana. Então são as 500 empresas mais importantes do mundo, as mais ricas do mundo, tá? E então se as 500 empresas mais ricas do mundo estão em queda, quem dirá o resto, qualquer outra empresa no mundo, tá? Então por isso que é importante a gente olhar o SP500. E já tem gente fazendo projeções aí bastante pessimistas. O Mark Mobius, que é um gestor aí famoso, ele ficou rico investindo em economias emergentes, né, ou seja, países pobres. Ele é considerado especialista nisso. Ele já está projetando a taxa de juros americana em 9%. Tá? 9%. Para um país que a taxa era 1%, 0, poucos, 1% no máximo, 9% é uma crise financeira global. Tá? 9% é uma crise financeira global. E então assim, as previsões, as projeções são de pessimismo. E obviamente, os juros, né, a inflação em 9%, os juros. Aliás, espera aí, é inflação ou juros que ele falou? Deixa eu olhar aqui. Juros, taxa de juros, né? Então assim, o dinheiro ele vai para renda fixa, tá? Porque é o seguinte, a taxa de juros é o prêmio que o governo paga para quem empresta dinheiro através do Tesouro Direto, né? Então, com a taxa de juros aumentando, o dinheiro sai das ações, sai da renda variável e vai para renda fixa, tá? Então, a chance de haver queda ela é consideravelmente considerável, tá? E aproveitando, olha só, nós estamos aqui ó, com o SP500, tá? Beleza. Vamos fazer uma projeção de Fibonacci desse primeiro pivô aqui, ó, de baixa, tá? Vamos pegar aqui em cima, ó, o primeiro alvo era 3.852 pontos, o segundo alvo era 3.596, lembrando que aqui ó, é a cabeça do pivô, essa é a referência para a gente poder colocar as retrações e fazer a projeção. Então olha só, atingiu na semana passada o segundo alvo de Fibonacci do primeiro pivô de baixa, tá? E o próximo alvo de Fibo, que é o terceiro alvo, aqui ó, nesta região aqui ó, aqui nós temos a cabeça do pivô, 3.232 pontos. Esse é o próximo alvo de Fibonacci do SP500, tá? Desse primeiro pivô de baixa. Então você pode ver aqui, ó, topo, ele caiu, ele tem oscilações aqui dentro, só que ele para de cair aqui, ó, aqui que ele para de cair, então aqui é o fundo. Ele volta a subir, bate na média de 20, tem uma volatilidade aqui, né? Fecha um pouquinho acima da média, mas volta a cair. Então aqui é o topo, topo mais baixo que o topo anterior,
Tá? E aí ele cai, olha só, fundo mais baixo que o fundo anterior. Aqui nós temos o primeiro pivô de baixa, a primeira onda de Elliott deste movimento de queda, né? Dessa tendência de baixa, tá? Então e aí a partir desse primeiro pivô a gente vai fazendo as projeções e nós temos aí o último alvo indicando que a média de 200 do gráfico semanal do SP500 vai ser rompida. E lembrando que, ó, só em tempos de grave crise, aqui foi pandemia, ó, 2020, março de 2020. Em tempos de grave crise, gravíssima, ó. Vamos esperar aqui para a internet está um pouco lenta para carregar o nosso gráfico. Só em termos de crises é que o preço ele vem e ele rompe abaixo da média de 200. Essa média de 200 do gráfico semanal do SP500 é o gráfico e o indicador técnico mais analisado, tá? Todos os grandes players globais, que até são fundamentalistas, eles já confessaram que eles olham o gráfico semanal e a média de 200 do gráfico semanal. Tá? Não é à toa que, ó, os preços estão em queda, tá? Então vamos para os papéis que mais caíram no pregão de hoje. MRV caiu forte, abrindo em gap de baixa, né? E essa semana que cruzou aqui, ó, o DMI. Mas é o seguinte, enquanto está na formação da perna de baixa, você entrar vendido é perigoso, tá? Perigoso, tem que esperar a formação de um pivô. Mas a pressão vendedora está muito grande, né? Você pode ver que a banda de Bollinger está aqui em cima, colada na média de 3 períodos, e o preço rompeu abaixo da banda de Bollinger, tá? Então assim, há algum evento aí. E aí, como eu falei, né? Se a gente sai dessa dinâmica de médias móveis, a gente passa na dinâmica dos suportes e resistências, tá? Então, ó, ele parou aqui nessa região desse suporte, deste fundo, e aí o próximo suporte mais importante é aqui, ó, em 8,25. Então ele está 9,31. Então tem chances aí dele buscar esse 8,25. Essas regiões de suporte são regiões onde o mercado já entendeu, né, em tempos recentes, mês passado, mês retrasado, ainda este ano, que o preço das ações estavam baratos. Por isso que no gráfico a gente trabalha com esses níveis de suporte, tá? E fundamentalisticamente, né, regiões de suporte são regiões que o mercado entendeu que está barato, e regiões de resistência são regiões que o mercado entendeu que está caro. E FCM3 caiu, tá andando de lado, não tem formação de tendência nenhuma. DXP3 está começando um movimento de correção, né? Vamos ver se ele vai fazer a correção pelo menos na média de 200 para retomar o movimento de alta, porque, né, os preços eles se afastam da média de 20, tá? Uma hora eles vão ter que voltar para a média de 20 para depois retomar o movimento de alta. Então é sadio que a gente espere. ESPA3 subiu forte, mas ainda está em movimento lateral, porque não rompeu o topo anterior. E a média de 20 períodos do gráfico semanal está em 2,32, né, aqui, ó, logo acima. Tá? Ele ainda está em tendência de baixa no gráfico semanal. Então, enquanto os dois prazos não estão alinhados, o risco é alto. Tá? CVC B3 deu uma reagida, mas está no contexto de lateralização. E Embraer deu uma reagida, mas ainda está no contexto de tendência de baixa, porque em ambos os gráficos o DI- está acima do DI+, e os preços estão abaixo das médias móveis. Eu vou explicando, falando sobre DMI, sobre isso, sobre aquilo, e se você não faz ideia do que eu estou falando, eu explico tudo isso nos meus cursos, né, no nosso site grafistas.com.br, você tem acesso aí, tá? Então é isso, o mercado ainda está andando devagar, tá? Essa é a conclusão que a gente chega. O mercado está andando devagar, os holders estão aqui, ó, né, tendo uma leve reação, comprando, né, os portais de notícias ficam oscilando, de acordo com as pesquisas, e muita pesquisa aí, a maioria, né, não, mais de 90%, quase 100% das pesquisas eleitorais são mentiras, né, são erradas.
né? Essa eleição realmente foi assim, para acabar, para mostrar mesmo que pesquisa eleitoral é furada, né? Uma delas, dois dados me chamaram a atenção. O primeiro foi o fato do Sérgio Moro ter ganhado, né, como senador. Lembrando que desta vez era uma vaga só do Senado, para o Senado de cada estado. Tá? E quem estava nas pesquisas na frente era o Álvaro Dias, né, o cara que levou o Sérgio Moro para outro partido lá, que era aliado dele, depois virou, né, concorrente. Né? E aí nas pesquisas colocaram o Álvaro Dias lá em cima e o Sérgio Moro em terceiro. O Sérgio Moro não foi só o primeiro, mas como ele bateu de lavada nos caras. O segundo dado, a segunda pesquisa, foi em São Paulo. O Fernando Haddad nas pesquisas estava muito na frente do Tarcísio. E o Tarcísio, embora foi para o segundo turno, o Tarcísio ficou mais de 10% na frente do Fernando Haddad. Tá? Então, assim, essas duas, eu particularmente fiquei assim, assustado com essas duas pesquisas, tá? E que saíram. E as pesquisas também não colocaram também, né, a maioria dos bolsonaristas ganharam, né, principalmente praticamente todos os ministros, né, do Bolsonaro. Por exemplo, lá em São Paulo, que é, né, um local eleitoral bastante acirrado e tudo mais, o Marcos Pontes ganhou. Né, isso, né, mostra assim, que as pesquisas estavam totalmente erradas. Né, lá no Espírito Santo, eu esqueci o nome dele, gente. Acho que não sei se ele é pastor também. Ele trabalhava aquela mulher lá. Magno Malta, agora que eu lembrei. O Magno Malta também ganhou, né? Enfim. Então, assim, as pesquisas estão. E aí, baseado nessas pesquisas, o pessoal fica, né? Cogitando que tal cenário é positivo, tal cenário é negativo. As pessoas não sabem de nada. É melhor esperar daqui a 13 dias, né? Porque daqui a 13 dias nós vamos ter aí, né, o resultado das eleições e vamos ver como é que o mercado vai reagir e etc. Tá? Então é isso, né? Momentos de cautela, períodos de cautela, guerra, juros americanos, né? E eleições brasileiras. O cenário é caótico, né, de muita volatilidade, de muita incerteza e de paciência, tá? Então esta é a minha mensagem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos.